Fala, torcedores, beleza? Estamos semana de Libertadores, né? Tem clube brasileiro. Na verdade, todos os clubes estão estreando a semana Libertadores. Ontem tivemos Flamengo, tivemos Grêmio. Hoje temos Fluminense, temos Botafogo. Amanhã teremos Atlético Mineiro e o São Paulo. Porém, pessoal, não podia deixar de passar aqui no canal dois assuntos que estão repercutindo demais no mundo do futebol brasileiro, né? No final da semana passada, com a suspensão do Gabigol, e outra que já vem se arrastando desde dezembro, desde a primeira denúncia do John Textor sobre a manipulação do Campeonato Brasileiro a favor do Palmeiras, e que nos últimos dias tivemos várias novidades. John Textor está falando pelos quatro cantos sobre essa tal manipulação a favor do Palmeiras, não só no Campeonato de 2023, mas também no Campeonato de 2022. Vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo lado mais fácil, né? A suspensão do Gabigol. Final de semana agora, Flamengo e Nova Iguaçu. Gabigol, óbvio, né? Não pôde jogar porque está suspenso por causa de doping. E veio aquela ajuda, né? Aquela força ao atacante, a torcida gritando o nome dele, fizeram adesivos, camisas, todo mundo do lado do Gabigol. Compreendo o lado da torcida, isso é mais do que natural, ainda mais no nosso futebol, né? A gente sempre fica do lado do que o nosso time está, algo que eu não consigo entender. As pessoas passam por cima de senso crítico, vamos dizer assim, só para ficar do lado do seu clube, coisa que eu confesso que não consigo entender. E a questão do Gabigol é mais ou menos um caso desse, né, pessoal? Gente, Gabigol não, né? Ninguém está acima da lei. Então, Gabigol, ele tem sim que ser punido. E digo mais, tá? As pessoas estão falando que a punição foi pesada. Na minha opinião, a punição foi branda, porque poderiam ser até 4 anos. Ele pegou 2. E já estão somando o ano passado, quando ele foi lá do exame doping. Então, desde o exame doping, já estão contando a tal suspensão dele. Ou seja, já passou 1 ano da suspensão. E o cara jogou, nunca vi isso, né? O cara jogou suspenso, né? É um negócio meio doido. Mas, então, na minha opinião, a punição do Gabigol foi bem branda mesmo. Claro que cabe recurso, a galera está correndo atrás, os advogados, o Flamengo. Ele pode ser inocentado, né? Não sei, ele pode, a punição pode ser cancelada, porém, a punição veio e veio certo, pessoal. Primeiro, ele não pode se recusar a fazer o exame antidoping. Isso é básico, gente. Isso é básico. O exame antidoping é uma das coisas mais sérias que tem no nosso esporte. Então, ele não pode. Ah, mas só eu sou chamado. Problema. É assim que funciona. Entendeu? Ah, me perseguem. É assim que funciona. Isso acontece desde sempre, né? Tudo bem que eu vou dar exemplo de uma pessoa que foi pega no antidoping, né? Que a gente sabe que teve problema com drogas. Mas tinha antidoping, tinha o nome do Maradona, filho. Não adianta, é assim que funciona, né? No caso do Gabigol, nem acho que seja o caso de o Gabigol tá dopado. Mas o Gabigol é marrento, o Gabigol acha que está acima do bem e do mal, o Gabigol é snob com as pessoas, então vai aparecer o nome dele mesmo, filho, é assim que funciona. É só você botar a cabeça no lugar e pensar na sociedade, é assim que funciona, entendeu? Ah, não está satisfeito? Vai lá, faz o exame, depois convoca uma entrevista coletiva, que também já acharia uma papagaiada. Mas convoca uma entrevista coletiva, chama todo mundo, chama a imprensa, chama os youtubers aí para puxar o saco dele e fica lá reclamando que só ele faz exame de doping. Agora, se recusar a fazer o exame, ele está errado. Então, ele foi punido por quê? A informação que eu peguei veio através da Jovem Pan, assisto bastante a Jovem Pan Esporte, e foi o Fábio Prado que falou. Ele foi punido por quê? Porque quando a pessoa se recusa a fazer o exame e passa um tempo e faz, eles consideram que ele estava dopado por quê?
porque existem substâncias que maqueiam o exame. Então, vamos supor, é tudo suposição. Ele estava dopado, o exame antidoping, para quem não sabe, foi lá no Ninho do Urubu, foi de surpresa, não foi um dia de jogo. Então, ele pode sim ter tomado uma substância que só depois de meia hora, uma hora e meia, conseguiria maquiar o possível doping do Gabigol. Baseado nisso, né? Baseado em todo o processo que aconteceu, que ele se recusou, ficou fazendo lá charminho, ficou fugindo, e só depois de uma hora e pouco fez o exame, eles consideraram sim que o Gabigol estava dopado, tá? Eu acho que ele estava dopado? Não, confesso que não. Mas aí é uma opinião minha, né? E o comissário antidoping não tem nada a ver com a minha opinião e de qualquer outra pessoa. Então, o Gabigol tinha sim que ter feito o exame na hora que ele foi chamado e não aconteceu. Na minha opinião, foi aquele negócio com o tipo de Gabigol. Marrento, quis tirar marra, não quis fazer, se achou perseguido e ficou de gracinha. Mas, com o exame de doping, não tem chororô, está punido e provavelmente só volta a jogar, se a lei for cumprida, né? Só volta a jogar em abril do ano que vem. Ou seja, até depois do fim do contrato com o Flamengo. Acabei de ver aqui na rede social, antes de gravar esse vídeo, o valor de mercado de Gabigol pode ter caído 50% depois dessa punição. Quem vai lucrar com isso? Se é o atacante, se é o Flamengo, ou se é outro clube que vier contratar o jogador, isso só o tempo vem dizer. Mas o assunto aqui do vídeo é a suspensão do Gabigol, e como eu falei, eu achei mais do que justa e leve. Leve. Uma suspensão leve. E no mínimo, a suspensão teria que começar a contar desde agora, onde ele foi anunciada. Né? Ou seja, anunciaram a suspensão agora, mas o cara já está jogando um ano cumprindo a tal suspensão. Nunca vi isso. Se alguém já viu alguma coisa parecida, deixe nos comentários aí, porque eu nunca vi uma situação dessa. Trocando de assunto, para falar do herói, ou seja, ou possível vilão, John Textor, presidente do Botafogo, dono do Botafogo, né? Presidente da SAF, que comprou o Botafogo desde o ano passado, com aquela história do Botafogo ter feito a melhor campanha do primeiro turno e ter feito uma das piores do segundo turno e ter perdido o título brasileiro, título esse que o Botafogo não conquista desde 95, que ele fala em manipulação de resultados, que ele fala em dossiê, que tem provas, que vai fazer, vai acontecer, coisa e tal. Muito já se foi especulado. Lá em dezembro, eram apenas acusações. Ele dizia que tinha o tal dossiê, e tinha mesmo o tal dossiê já. Mas não apresentava nada, não falava nada de concreto, vinha apenas com aquele papo. O Palmeiras está sendo beneficiado, tema manipulação. Agora, há pouco tempo atrás, hoje é 3 de abril, não sei, final de fevereiro, eu não pesquisei para saber a data. Ele veio com aquela entrevista do tal do áudio, né? Não, eu tenho áudio que comprova a manipulação, mas não foi na Série A, foi em divisões menores. E no meio do áudio tinha um sotaque carioca, que eu confesso que até agora eu não entendi o que ele quis dizer com isso. O que ele quis dizer? Que tinha flamenguista, tricolor ou vascaíno querendo prejudicar o Botafogo? Confesso que eu não entendi. Não, porque no áudio, um dos caras conversando tinha um sotaque carioca. Confesso que essa informação não sei o que ele agrega numa possível manipulação para o Palmeiras. E semana passada, não, desculpa, 2 dias atrás, veio agora sim a grande notícia, onde ele acusa manipulação e aí acusa outros times. Em 2023, acusa o São Paulo naquele 5-0 que o Palmeiras aplicou no time do Morumbi e volta um ano atrás, 2022, Palmeiras 4, Fortaleza 0. Também acusa o Fortaleza de ter ajudado, entre aspas, o Palmeiras a seguir para o título. Pessoal, sem provas fica difícil. Então o John Textor está falando. E por que ele não apresenta as provas? Ah,
mas ele mandou para o Ministério Público. Beleza. Mandou para o Ministério Público, mas o Ministério Público já tem lá e já está fazendo a averiguação dos casos. Mas ele poderia apresentar as provas, nada impede dele de apresentar as provas. Ou então fica calado, como todo mundo faz, né? Tem uma investigação em andamento, se você não quer que nada seja vazado, você fica de bico calado e espera o Ministério Público, a Polícia Civil, quem quer que seja, atuar e, na hora que lhe for cabível, mostrar para a imprensa e para quem quer que tenha interesse no assunto. Mas não, ele fica falando. Aí ontem veio com um textão nas suas redes sociais que fala e não diz quase nada, né? Havendo ontem o programa Arena Sport TV, não, desculpa, Arena não, Seleção Sport TV, o André Rizek falou que tem conhecimento do documento já desde o ano passado, que claro que ele não vai divulgar porque não cabe a ele isso, e que a tal manipulação é baseada numa inteligência artificial que pega a média dos jogadores e faz um cálculo. Nesse jogo, o cara tem, sei lá, uma média de 500 metros corridos por jogo. E nesse jogo ele correu só 20. O outro jogador, não, ele chuta em média 10 bolas por gol. E nesse jogo ele não chutou nenhuma. E por aí vai. Estou dando só 2 exemplos fictícios. Baseado nessa tal inteligência artificial, o relatório aponta, né, que nesses 2 jogos, pelo menos nesses 2 jogos, né, não sei se tem mais jogos no tal relatório, pelo menos nesses 2 jogos, jogadores do Fortaleza e jogadores do São Paulo tiveram médias muito inferiores ao que eles estavam acostumados a fazer no campeonato. Eu só tenho 2 perguntas para o John Textor. Primeira, ele sabe, na língua inglesa, tem alguma coisa chamada, parecida com a palavra média? Porque média diz que é uma soma de números que, dividido por x, dá um número y, óbvio. Não significa que o jogador faça aquela performance em todo jogo. Num campeonato de 38 rodadas, provavelmente, se ele tem uma média de 9 chutes por gol, ele não chutou 9 chutes em todos os jogos. Então, a média existe exatamente para isso. E você pegar a média num jogo e, com isso, alegar manipulação de resultado é muito perigoso. Né? O André Rizek ontem até ameaçou dar razão para o John Textor. Eu não entendi nada que ele falou. Não entendi nada. Não dá para. Foi mais ou menos isso que ele falou. Não dá para ter prova, mas dá para ter um indício. Como assim, gente? Como assim? Não tem lógica isso. Né? E a segunda pergunta para o John Textor. Por que ele não botou o Botafogo no relatório? Porque ninguém manipulou tanto o campeonato para o Palmeiras ser campeão do que o próprio Botafogo. Por que ele não botou lá no relatório o pênalti perdido pelo Tiquinho Soares no Palmeiras 4, Botafogo 3? Por que ele não botou lá no relatório a zaga olhando a bola, cruzando, e o Luan entrando de chapa aos 50 e blau do segundo tempo para virar o jogo? Por que ele não botou no relatório os gols do Soares no jogo logo depois, ou não sei, no jogo posterior, que também o Botafogo leva uma virada sem explicação? Ou você acha que o Botafogo perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Grêmio, tendo atuações semelhantes ao do primeiro turno? Isso não existe. Né? E sem falar o jogo do Flamengo, sem falar o jogo do Cuiabá, sem falar o jogo do Santos, que o Botafogo buscou empate, mas tomou 2-0 daquele Santos horroroso. Então, não tem lógica. E tem botafoguense ainda achando realmente que isso tem lógica. Pessoal, eu posso queimar a língua. Amanhã pode vir uma mega entrevista, ele pode vir com um dossiê completíssimo e provar tudo que ele está falando. Beleza. Obrigado, John Textor. Vamos que vamos. Vamos melhorar o futebol brasileiro. Robson, você acha que não tem manipulação no futebol brasileiro? Você acha que isso é impossível de acontecer? Claro que não, né, pessoal? Eu não sou nenhum ignorante, né? Tivemos a máfia da Pito em 2005. Ano passado, retrasado, não lembro a data certa. Tem a máfia agora das casas de apostas. Então, claro que isso acontece. Lógico que eu acho que isso pode acontecer. Mas aí tu tem que provar
com provas concretas, né? Acusar por achismo, porque uma inteligência artificial pegou dados, comparou e viu que naquele jogo time A, time B jogou menos que contra o time C, time D, isso aí chega a ser surreal, pessoal. Chega a ser constrangedor, na minha opinião. E tem botafoguense defendendo essa causa, defendendo essa lebre. Meu Deus do céu, gente. Não tem lógica. Volto a dizer, se amanhã John Texel vier com uma prova concreta, show de bola. Você é o primeiro a vir aqui gravar um videozinho, bater a palma para ele e agradecer. Agora, isso que está acontecendo não tem lógica, não tem lógica. E se alguém, e baseado na inteligência artificial, se tem um time que jogou a favor do Palmeiras ano passado, para o Palmeiras ser campeão, esse time é o próprio Botafogo. E lembrando que o Palmeiras ficou em primeiro, porém o Botafogo não ficou nem entre os 4, pessoal. O Botafogo foi para pré-Libertadores, para quem não lembra. Disputou a última vaga para ir para pré-Libertadores. Hoje, eu acabei de ver aqui agora 2 novidades nesse caso do John Textor. Primeiro, a advogada, né, o grupo de advogados que defendia ele em relação a essas declarações junto ao Ministério Público lá, se retirou do caso. Por quê? Porque eles também trabalham para o São Paulo e preferiram não se envolver com o Botafogo, uma vez que também tem clientes do lado do Clube do Paulista. E John Textor foi denunciado por não ter apresentado as provas naquele tempo hábil, né, que o STJD tinha dado para ele apresentar as provas. Então é isso, pessoal. 2 assuntinhos rápidos aqui no canal, só para não deixar passar em branco a minha opinião sobre o doping do Gabigol e esse papo do Botafogo aí de manipulação, John Textor, Palmeiras, agora envolveu Fortaleza, envolveu o São Paulo e provavelmente, vamos dizer que pode aparecer ainda muita gente nesse assunto. É isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, né, siga o nosso canal aqui. Estamos crescendo de pouquinho em pouquinho. Todo dia tem um novo inscrito, tem um novo inscrito aqui, um novo inscrito ali. E se Deus quiser, a gente vai crescer na plataforma para conversar sempre que puder sobre futebol. Muito obrigado a todos, até a próxima. E logo mais tem o próprio Botafogo, tem o Fluminense e tem o Palmeiras estreando na Libertadores. Pessoal, até mais. Fui!